Olá, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do Podcast Conversa. Portanto, olá, caros ouvintes, e olá a todos aqueles que são do Gabinete de Crise. Hoje estão aqui representados pela Carlota Pinhatelli Garcia. Carlota, bem-vinda. Obrigada, boa noite. Portanto, hoje estamos aqui com uma cara bem conhecida do público do Podcast Conversa, o José Ribeiro Castro. José Ribeiro Castro, aproveito aqui só um instante para dizer que já tinham saudades suas no Podcast Conversa. Dizem que somos uma dupla imbatível, portanto, vamos ver como é que isto vai. A questão é que vamos agora aqui para este contexto de eleições legislativas e, portanto, um episódio em simultâneo no Podcast Conversa e no Polititank, um think tank de política nacional e internacional, com o Gabinete de Crise a ser o veículo de comunicação. E, portanto, estamos hoje, portanto, o episódio anterior, o primeiro foi com Nuno Carvalho, cabeça de lista do PSD, portanto, deem uma olhada se estiverem interessados em saber as perspectivas do PSD. Hoje estamos aqui com José Ribeiro Castro, o número 2 por Lisboa, pelo partido, pelo CDS-PP. Portanto, José Ribeiro Castro, Carlota Pinhatelli Garcia, bem-vindos e vamos então à nossa conversa. Carlota. Olá, Carlota, vamos a isto. Então, boa noite. Eu gostava de começar pela reforma eleitoral, tem-se falado bastante e eu sei que tem uma proposta sobre isso, então gostaria que apresentasse assim um pouco qual é que é a sua visão, o que é que deveria ser feito neste sentido. Olha, esse é um tema predileto para mim, que eu trabalho há alguns anos, numa proposta que foi amadurecendo, hoje está bastante madura. Começou na APD, que é a Associação para uma Democracia de Qualidade, e depois consolidada, sobretudo, nas SEDES, e foi apresentada na sua última formulação, no 5º Congresso de SEDES, nos seus 50 anos, aqui há umas semanas atrás. E depois, para a minha surpresa, o CDS, o presidente do CDS, decidiu agarrar na proposta e fazê-la também do partido, e, portanto, o CDS incorporou no seu compromisso eleitoral esta reforma. O que é que esta reforma visa fazer? Visa resolver o problema principal a que todos os eleitores se queixam. Os eleitores queixam-se que os deputados não os representam, que se sentem afastados dos seus deputados, que não têm possibilidade de escolher os seus deputados, que os seus deputados não lhes prestam contas, que não têm diálogo suficientemente próximo e que apenas escolhem partidos e não têm possibilidade de influenciar a escolha dos deputados. Esta crítica tem toda a razão de ser. E, portanto, importa corrigi-la. Até porque, em 1997, já lá vão quase 25 anos, foi feita uma revisão constitucional que permite resolver este problema. Os eleitores portugueses não sabem que os maiores partidos se escondem, e essa questão é muito subtraída do debate, mas a Constituição, desde 1997, prevê um sistema eleitoral que não consista apenas em círculos plurinominais. Círculos plurinominais são círculos de listas plurinominais, com muitos nomes, que é nisso que votamos desde as eleições constituintes em 1975. Mas prevê que, além destes círculos plurinominais e articulados com eles, possam existir círculos uninominais, isto é, círculos em que apenas se candidata um deputado um deputado por lista, e, portanto, nós temos o poder de escolher. Nós podemos escolher. E um círculo nacional. Essa é uma possibilidade que, aliás, estava aberta desde 1989. E este círculo nacional é importante porque permite dar uma segurança de garantia da proporcionalidade, corrigindo no final, por acertos, pequenos acertos, distorções que possam acontecer na representação proporcional pelas diferenças que existem de tamanho entre os círculos. Por exemplo, hoje o sistema que temos, como nós podemos verificar eleição a eleição, dá um prémio muito elevado aos dois maiores partidos, e depois, a partir do terceiro, começam a ser penalizados. Isto é, o que é que isto do prémio? Quer dizer que os dois maiores partidos têm muito mais deputados do que a cota proporcional que tiveram na votação. Na última eleição, por exemplo, o PS teve 36, salvo 36 e tal por cento dos votos, e teve 47% dos lugares na Assembleia. E o PSD teve, salvo 28% e teve 35% dos lugares na Assembleia. Portanto, o círculo nacional mantém o prémio para os maiores partidos, mas reduz esta desproporção.
portanto, este sistema permite que o eleitor, no momento de votar, no seu boletim de voto, no seu papelinho, em vez de ter apenas o partido, tem o partido e um deputado. Portanto, na mesma ordem, ao lado, está uma coluna onde está o nome do deputado, do candidato ou da candidata, do partido no seu círculo de proximidade. Por exemplo, o CDS é o primeiro, digamos, do sorteio. Do lado esquerdo, CDS e depois um deputado do CDS. Depois PS, um deputado do PS. Do Bloco de Esquerda, um deputado do Bloco de Esquerda. PSD, um deputado do PSD. E, portanto, o eleitor vota uma cruzinha no partido, uma cruzinha no deputado. É evidente que a esmagadora maioria dos eleitores, digamos 80%, tendem a votar no candidato do seu partido. Mas às vezes não o fazem. E isso é que leva os partidos a portarem-se bem e a apresentarem candidatos que sejam do agrado dos eleitores. E não os candidatos que têm o prémio de fazer mais fretes ao chefe e de serem os boys ou as girls do sistema. E, portanto, tudo isto gera uma dinâmica de formação das candidaturas que melhora a qualidade dos candidatos e cria uma relação de efetivo escrutínio entre o deputado e os eleitores que melhora a qualidade da democracia. Ao mesmo tempo, os deputados também têm mais voz, têm mais autonomia quando são eleitos e, portanto, o funcionamento dos grupos parlamentares e do Parlamento vai ter mais qualidade. E o sistema vai ser muito mais difícil capturá-lo por grandes interesses porque os deputados têm mais independência. Funcionam em grupo, mas têm mais independência. E têm que velar pela sua própria carreira, porque a sua própria carreira passa a depender mais do seu mérito apreciado pelos eleitores do que do número e qualidade dos fretes que fazem a quem manda. E isto restitui qualidade e saúde à democracia, porque hoje os eleitores, de uma forma geral, têm a ideia, e não estão longe da verdade, estão muito próximos da verdade, que os deputados são mais representantes dos chefes junto dos eleitores, uma espécie de enviados, do que propriamente representantes dos eleitores junto do poder dos chefes. E a democracia é esta relação bottom-up, não é uma relação top-down. Não é uma relação de comando, é uma relação de representação. E esta representação é uma representação política, não é uma representação teatral, não é apenas um pasto. Portanto, esta forma do sistema é um pequeno aperfeiçoamento. O sistema mantém-se proporcional, tal como é hoje, mas melhora a qualidade dos deputados e do sistema, porque melhora a saúde do seu funcionamento. E eu acredito muito nisto. É um sistema que funciona na Alemanha. O nosso é melhor que o alemão, modéstia à parte, porque desde logo não tem uma cláusula barreira, isto é, na Alemanha é preciso ter 5% na votação nacional para ter representação no Parlamento. Isso cá nós não podemos isso, aliás seria inconstitucional. E por outro lado tem um Círculo Nacional de Compensação que permite também resolver um problema que este sistema tem e que na Alemanha não estão a conseguir resolver. E é também melhor do que o sistema que existe na Bolívia e que existe na Nova Zelândia. Portanto, eu estou bastante satisfeito com a qualidade da proposta e é apenas necessário fazer mais difícil, que é arrancar a vontade política dos outros partidos. Mas não tenho dúvida nenhuma que seria uma revolução no bom sentido da nossa democracia e daria uma saúde extraordinária e uma participação cidadã que se perdeu. Não é? As pessoas já parece que se esqueceram que nas últimas eleições nós tivemos mais de 50% de abstenções das eleições legislativas. Isto é péssimo. É péssimo. E é muito perigoso para o futuro da democracia ter taxas de abstenção desta dimensão, porque significa um desinteresse completo e mais do que desinteresse, crítica duríssima relativamente ao democracia. Mantendo aqui, Cláudia, não sei se tens mais alguma pergunta que subsequente. Não. Mantendo a questão, vamos, já que estou aqui no ponto da saúde, uma pergunta que vamos fazer a todos, as perguntas que nós estamos a fazê-las a todos os partidos, portanto isso é um ponto importante a ressalvar para quem nos está aqui a ouvir ou a ver.
A pergunta que eu coloco é: vacinação deve ou não ser obrigatória? Não, não deve. Não deve ser obrigatório. Os cuidados de saúde, de uma forma geral, não devem ser impostos, não é? E é um princípio geral, creio que no nosso doutrina vacinal, que a vacinação não seja obrigatória. Acho que deve haver mecanismos de persuasão, e, portanto, eu sou a favor da vacinação, já tenho a vacinação completa com dose de reforço, como agora se diz, e acho que isso é muito importante, combater as ideias contrárias à vacinação, mas a liberdade pessoal é um valor superior a tudo isso. Carlota. Ok, vou passar já para a próxima, não é? Uma pergunta a mim, eu depois corto isto. Uma pergunta a ti, Desculpa. uma pergunta a mim. Sem stress. Quais as razões para a estagnação social e económica do país nos últimos 20 anos? Assim, uma levezinha. Bom, infelizmente é mais do que 20 anos. Mas sim, nos últimos 20 anos tem-se acentuado. Há quem reflita que teve a ver com também a adesão ao euro e a forma errada como nós nos adaptamos às políticas de euro. Mas eu creio, e o CDS tem isso também no seu compromisso eleitoral, que tem a ver com falta de ambição e uma escapatória que a gente deixa aos políticos e aos líderes. Se repararmos, os nossos líderes políticos e responsáveis, de uma forma geral, jamais se comprometeram, que eu me recordo, nos últimos 20 ou 40 anos, com qualquer taxa de crescimento anual. Portanto, conseguem sempre evadir a questão. Vamos crescer muito, vamos crescer não sei o quê, mas nunca dizem 3%, 4%, 4,5%, 3,5%. Nunca põem a cabeça no centro. E é isso que o CDS diz. É preciso que os políticos ponham a cabeça no centro. E se comprometam com uma taxa de crescimento. Porque é esse compromisso do Primeiro-Ministro e do Governo com uma taxa de crescimento que depois o leva necessariamente a definir as políticas que sejam adequadas a atingir essa taxa de crescimento. E permitem ao Parlamento, na altura, nomeadamente do debate e votação dos orçamentos, sindicar essas políticas, sindicar essas metas e sindicar essas políticas. Políticas fiscais, políticas de estímulos económicos, etc. Mas, à cabeça de tudo, tem que estar a ambição. E nós estamos numa década de altíssimo risco, porque nós temos vindo a descer no ranking europeu. No princípio do século nós éramos o 15º, parece uma coisa extraordinária, mas éramos o 15º, não podia ser pior, só havia 15, nós éramos o último, éramos o 15º, mas depois conseguimos descer. E nós temos vindo a ser sucessivamente ultrapassados por uma série de países, nomeadamente os países de leste, e também Chipre e Malta, já, que nos ultrapassaram no ranking europeu. Nós estamos no 19º, 20º lugar, e com tendência para descer, com outros a aproximarem-se e ultrapassarem. Portanto, o que é que o CDS diz? Nós temos que definir um método de definição das nossas ambições. E esse método é este. Nós temos que crescer todos os anos, mais 0,5% a 1% acima da média europeia, mas não chega. Exatamente o que o PS faz, que põe estas metas, quer para a média europeia, quer para a média da zona euro. Não chega, porque nós, algumas vezes, nos últimos anos, temos subido mais que a média europeia, mas temos continuado a ser ultrapassados. E, portanto, nós temos que subir mais que a média europeia, mais que os dois que estão imediatamente à nossa frente e mais que os dois que estão imediatamente atrás de nós. Portanto, são estas três referências que determinarão um esforço de não nos deixarmos ultrapassar, avançarmos lugares para cima no ranking europeu e crescermos mais que a média europeia. E nós dizemos que queremos estar no fim da década nos primeiros 15, nos top 15 da União Europeia, e em 2036 atingirmos a média europeia do produto em paridades de compra.
os 100%. Já devíamos, aliás, ter atingido para passado isto. Portanto, que o façamos ao fim de 50 anos da adesão, até é pouquinho. Mas, enfim, já que nos atrasámos tanto, ao menos que tenhamos essa meta para festejar os 50 anos da adesão. Portanto, estas são as metas do CDS. E isso é que vai permitir, se nós fizermos isso... Mas de quem é a culpa? Da falta de ambição e, obviamente, dos governos. Depois não definem políticas suficientes e nós vamos cair. Se os governos todos, de 2000 para cá, tivessem tido essa meta, teriam sido julgados. Nós tivemos, por exemplo, metas quanto ao déficit. Recordas? Tornámos-nos todos especialistas do déficit. Mas, enfim, com marteladas na cabeça, a coisa lá entrou e ao fim de alguns anos de esforço, até conseguimos um superávit, que era uma palavra que nós já tínhamos esquecido que existia. Não é? Nós só ouvíamos falar tanto de déficit, que esquecemos que existia também a palavra superávit. E portanto, é esse mesmo esforço coletivo, liderado pelo governo, que tem que ser posto em cima da mesa, porque essa ambição tem que ser partilhada com as pessoas, nós temos que mudar a nossa mentalidade, portanto, as pessoas acham que nós somos coitadinhos, pobrezinhos, pequeninos. Não, nós temos que alimentar também a ambição coletiva e estas metas são importantes. Mesmo que falhemos uma outra vez, ou que falhemos umas décimas algumas vezes, isto é muito melhor do que, como aconteceu no passado, estamos sempre a falhar porque não tínhamos metas para atingir. Portanto, por isso nós dizemos, a chave do problema está em nós fixarmos metas e definirmos uma ambição. E depois aplicarmos todos e convocarmos, naturalmente, sempre a oposição para ser fiscal do nosso desempenho. Isso é bom. Pode ser incómodo para o governo, mas é bom para o país. E é isso que nós devemos procurar, é que seja bom para o país. Mas não há nenhuma razão. E se for bom para o país, depois acaba por ser bom para o governo. Claro, é evidente. É evidente. Portanto, eu creio que esta chave que o CDS põe no seu programa é, de facto, a chave do problema. E é a partir daí que depois encontraremos as respostas. O que é de políticas fiscais, o que é de políticas de incentivo económico, o que é de políticas de inovação, o que é de políticas de aumento de produtividade. Pronto, é esta meta, e olhando para um ambiente concorrencial no quadro da União Europeia, que nós conseguiremos acreditar em nós próprios e crescer com um bom resultado. Não há nenhuma razão. A Irlanda, quando aderiu, era um país mais pobre do que nós. E hoje é um dos países que lidera o Reino Unido. E com menos recursos também, não é? Portanto, sim, com menos recursos. Quando se viaja, uma simples viagem à Irlanda, percebemos porque é que eles tiveram fome, não é? Portanto, a Irlanda passou muitos períodos, historicamente falando, de fome. Bom, não está cá o Rui Tavares para falarmos de história. Vamos avançar com isto também, que é as pessoas quando votam habitualmente levam a sua carteira, porque é onde guardam os seus documentos, mas o peso das medidas nas carteiras das pessoas é também um decisor na hora de escolher o programa eleitoral que subscrevem ou o partido com o qual se enquadram. Por isso, Jean Ribeiro Castro, aquilo que eu pergunto é o que fazer em relação à carga fiscal e aos baixos salários, porque os salários não estão a conseguir acompanhar aquilo que são o aumento da inflação acima da cabeça, aquilo que tem sido também o aumentar de todos os preços, quer seja o mercado imobiliário, quer seja usar o simples automóvel. Portanto, tudo isso passa pelo quê? Passa por apenas reduzirmos a taxação, passa por aumentarmos os salários e de que forma aumentá-los. Portanto, qual é que é a resposta a este problema que nós temos, que leva que, para todos os efeitos, estamos com menos dinheiro na carteira? Bom, nós temos, obviamente, que aumentar os salários. Mas isso não é o Estado que faz, não é? Quer dizer, o Estado pode fazê-lo baixando a carga fiscal. A forma de o Estado aumentar os salários das pessoas é ser mais moderado naquilo que lhes tira e, portanto, diminuir a tributação de trabalho. Nós defendemos isso, a redução do IRS. Mas não chega a isso. Aqui há um debate muito sério que tem que se ter na sociedade portuguesa, com os empresários, com o Estado. Nós temos, por exemplo, há um absurdo económico. Há pessoas que trabalham e que são pobres. Isto é um absurdo económico. Não faz sentido. Não faz sentido que nós não consigamos. Aqui não há provavelmente um problema
de carga fiscal, mas de facto é um absurdo económico que uma pessoa que está no mercado de trabalho e que tem um salário não consiga sair da pobreza. Portanto, é um problema que tem que ser identificado e tem que ser resolvido. Nós somos no CDS há muito tempo favoráveis a políticas de aumento do salário mínimo e creio que acompanharemos isso com responsabilidade. Não pode ser, não se pode pôr sobre as empresas cargas que elas não possam suportar, portanto, isso é uma tarefa muito importante no quadro da construção social, mas somos favoráveis a isso. Agora, também tem acontecido nos últimos anos, com a subida do salário mínimo, é que está cada vez mais próximo, quer dizer, há cada vez mais pessoas que ganham salários próximos do salário mínimo. Portanto, o salário mínimo não está a empurrar, digamos, o nível dos salários. Portanto, há aqui uma incapacidade de pagar salários da nossa economia, que tem que ser identificado por quê. Nós precisamos, a nossa economia tem que ser mais produtiva, mais rentável, e nomeadamente para aqueles que alimentam e que trabalham. Ou então a pressão migratória continuará. Uma das razões porque muitas pessoas, estes testemunhos vão aparecendo na imprensa cada vez mais, e pessoas da idade dos meus filhos, esses testemunhos correm cada vez mais frequentemente, pessoas que se cansam até aos 30 e tal anos de ter uma boa realização e perspectivas de carreira e, portanto, cansam-se e vão-se embora. Vão-se embora tarde, não se vão embora logo aos 20 anos, vão-se embora já com uma carga de frustração enorme, já com 32, 34, 35 anos. Portanto, há aqui um problema, de facto, de dinamismo económico que tem que ser resolvido e que nós também acreditamos que se resolve com um maior apoio à vida empresarial e uma redução do IRC. O IRC é estratégico para, favorecendo uma mais intensa atividade empresarial, criar melhores condições para o desenvolvimento das empresas e para a sua capacidade concorrencial, produtiva e pagar melhores salários. Portanto, bom, mas enfim, voltamos à pergunta anterior. Crescimento económico. Quanto mais a economia crescer, estes problemas resolvem-se. Quanto mais a economia estiver comprimida, amarrada, enfim, e nos últimos anos também tem sido afetada pela pandemia, esta malfadada palavra, e não só palavra, infelizmente, isso representa também, tem representado uma limitação. Mas, portanto, é preciso políticas não só dirigidas à melhoria dos salários e à redução do IRS, mas também políticas fiscais, redução do IRC, que permitam uma atividade económica mais intensa e uma capacidade de remunerar melhor do que tem hoje. Obrigada. Agora vamos passar para a saúde. Nós temos visto muitos profissionais de saúde a abandonar o SNS, a admitir-se nos hospitais públicos. Então a pergunta é se o SNS está em crise e como é que se pode evitar esta deserção dos profissionais de saúde tanto para o privado como para o estrangeiro? Bom, nós no CDS somos mais favoráveis à expressão Sistema Nacional de Saúde do que Serviço Nacional de Saúde. E aqui, de facto, existe uma diferença ideológica, como também no ensino. Nós não vemos os serviços públicos, os serviços sociais, como tendo que ser única e exclusivamente desempenhados pelo Estado. Acho que o Estado tem o seu papel, deve ser também um prestador, mas não deve contrariar a existência de prestadores privados ou prestadores do setor social, que têm também a sua capacidade de resposta e deve gerir a oferta de uma forma articulada. Portanto, em última análise, o que interessa é que quem procura cuidados de saúde os possa encontrar. Seja no hospital público, em primeira linha, seja no hospital privado, se tiver um seguro,
ou do setor social, as misericórdias e outras entidades desse tipo, sindicatos, etc., como existe em alguns casos. E, portanto, o sistema deve ser visto assim. Bom, agora, o Estado também deve identificar, confesso, não só conheço os hospitais na minha qualidade de doente, não sou um especialista da gestão hospitalar, nem estou suficientemente metido para poder dar a minha opinião, mas sigo, obviamente, as notícias e vejo que há muito descontentamento. E isso, enfim, o Ministério da Saúde tem que responder, né, e procurar resolver esses problemas. Agora, independentemente dessa gestão, que é uma gestão de um tronco, na minha visão, de um tronco do sistema, né, o que é importante é que o conjunto dos cuidados de saúde não seja perdido. Portanto, a pluralidade da oferta no Sistema Nacional de Saúde e da sua articulação é boa. Há muita gente que é inimiga, por exemplo, da ADSE, e dizendo que não pode ser um sistema de seguro público. Não percebo porquê. Quer dizer, se uma coisa existe e funciona, é deixá-la funcionar. A ADSE é um sistema que tem a sua tradição, é um sistema, começou por ser um sistema de seguro de saúde dos funcionários públicos, pode ser alargado, mas é um seguro social, portanto, as pessoas pagam em função do seu vencimento e não em função dos riscos cobertos, como é um seguro normal. Não é? A pessoa faz um seguro normal, paga quer dentista ou não quer dentista, quer gravidez ou não quer gravidez, pronto, escolhe os riscos de saúde que quer cobrir e, portanto, paga em função disso, seja pobre, seja rico, acabam de pagar o mesmo. Na ADSE não é assim. Paga em função da capacidade competitiva. Portanto, é um sistema de seguro de saúde muito interessante e com virtualidades. E lá está, desde que produza bons resultados, isso alivia a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde desse distrito. Isso é bom. E, portanto, nós devemos ter esta visão aberta e não obcecada, porque essa visão obcecada vai bater com a cabeça na parede e vai acabar por destruir o Serviço Nacional de Saúde. Isto é um bocado como a geringonça, não é? Portanto, é preciso ter várias peças e deixar que ande de acordo com os momentos e com os solavancos. E se há um braço do sistema que está com problemas críticos de gestão, os outros asseguram as respostas e assim sucessivamente. Portanto, é sobretudo isso que se deve velar. Portanto, há um remédio que é péssimo para o Sistema Nacional de Saúde. Há um remédio que é péssimo, é veneno, ideologia. Ideologia é um remédio venenoso para o Sistema Nacional de Saúde. Portanto, o Estado deve ter o seu braço importante, os centros de saúde, os hospitais públicos, etc. Eu só posso dizer bem das vezes que fui atendido, não tenho nada contra isso, mas a pluralidade do sistema é a grande garantia de que, no conjunto, o Sistema Nacional de Saúde funciona bem. E tal como foi dito no debate, no frente a frente, entre António Costa e Rui Rio disse que não está em causa o mérito ou a qualidade dos profissionais na hora de atender. O problema é chegar ao atendimento. Né? Portanto, são as longas filas de espera que se tem, que foram agravadas por esta questão da pandémica, não é? Nós temos, é um sistema que já existe para cirurgias, mas não existe para consultas. E isso é uma garantia que qualquer utente do Serviço Nacional de Saúde que está semanas e às vezes meses à espera, né, possa ir a um hospital privado para ser atendido. Portanto, isso devia estar em vigor. Né? Portanto, volto ao que disse há pouco. O essencial é que o cuidado de saúde, o atendimento ao doente seja feito, seja onde for. Nós, enfim, já entrevistámos o Nuno Carvalho, falei do PSD, vamos entrevistar amanhã, portanto, na segunda-feira, estamos a gravar no domingo,
vamos gravar com a Iniciativa Liberal, mas aquilo que me parece, pelo menos da conversa aqui, é que para vocês os três não haverá assim um grande problema de criar uma geringonça à direita. Onde é que estes três partidos podem chocar? É que isto quando começa a ser tudo demasiado fácil e tudo demasiado bem orquestrado, há que desconfiar. Essa coisa da geringonça também é chão. O que é que foi isto? Uma coisa é a geringonça e outra são acordos interpartidários ou coligações, que sempre existiram, sempre houve coligações. Não é? Bom, mas vamos lá ver o que é que era a geringonça. A geringonça foi um modo específico de acordos políticos interpartidários que não era nem uma coligação, nem um acordo parlamentar, mas foi de facto uma coisa desengonçada, que foi concebida numa determinada circunstância. E qual foi essa circunstância? Foi a única vez que se produziu nas eleições portuguesas. Foi a existência de uma maioria de esquerda, mas em que o partido mais votado da maioria de esquerda não era o partido mais votado a nível nacional. Isso nunca se tinha produzido. Foi a única primeira vez que se produziu. E, portanto, nessa circunstância, diversamente do que aconteceu em todas as outras alturas em que isso ocorreu, de maioria de esquerda, e acontece agora ainda, na legislatura iniciada em 2019, o PS não se pode atirar sozinho para fora de pé, confrontando o resto da esquerda para apoiar o chumbar, como sempre tinha acontecido, com Mário Soares, com António Guterres e com José Sócrates. O José Sócrates no segundo governo, que caiu com o PEC 4. António Guterres, no primeiro governo, foi minoritário e que durou a legislatura toda. O segundo é que depois ele atirou-se para o pântano, ou do pântano para fora. E Mário Soares, no primeiro governo da nossa democracia constitucional. E então o PS teve que fazer acordos escritos, porque Cavaco Silva também o exigiu, mas os partidos com que quis fazer acordos não queriam fazer acordos entre eles. Portanto, diversamente do que é normal, que é uma coligação, e os partidos fazem um acordo escrito entre todos, não. O PS fez um acordo com cada um. Um acordo com o PCP, um acordo com o Bloco de Esquerda e até um acordo com os Verdes. E, portanto, não havia um acordo que vinculasse os quatro, mas haviam 3 acordos que se articulavam no vértice comum, que era o governo, que gerir isso. Portanto, esta gestão era, de facto, uma coisa desengonçada, e daí uma geringonça. Mas tinha, portanto, alguma flexibilidade, e também, imagino eu, para os partidos de esquerda que o subscreveram, não os amarrava tanto, e, portanto, permitia-lhes fazer, às vezes, um discurso de oposição, embora fossem apoiantes. Portanto, enfim, não sei se à direita, agora, se houver maioria à direita, se isto vai acontecer ou não, ou se haverá um acordo de governo, um acordo parlamentar de apoio ao governo. Enfim, o que eu não vejo muito, também podia ser que se inventasse também uma geringonça propriamente dita, não é? E, portanto, jantar de Natal? Que cada um fizesse um acordo individual com o principal partido à direita, o PSD. Não sei. Vamos ver. Agora, quanto a mas prevê que haja pontos de ruptura e de não conciliação? Como, por exemplo, a questão da eutanásia, como, por exemplo, a questão da alegação das drogas leves. À cabeça é aquilo que eu vejo que será o primeiro embate entre a CDS e ela. São matérias de diferença acentuada com a Iniciativa Liberal, que muita gente à direita diz que é o Bloco de Esquerda da direita, a Iniciativa Liberal, e, portanto, aí manifestamente existe um desencontro total e, portanto, imensa possibilidade de convergência. Agora, também não sei se isso serão políticas de governo, ou serão políticas em que haverá divergência parlamentar, sem que isso afete o desempenho do governo. Depende da relação de forças, depende. Aí também existe um problema com
com o líder do principal partido, que é pessoalmente a favor da eutanásia, como é sabido. E, portanto, mas dá liberdade ao partido. Dá liberdade. Ou ao contrário, o partido dá liberdade a eles. Então é uma questão sui generis e, portanto, será, enfim, o CDS nessas matérias manter-se-á, obviamente, as suas convicções, mas terá o peso que os eleitores deram. Temos sempre a questão do referendo, não é? Que se pode clarificar o Pois, que é que... eu, aliás, acho que é o correto, porque se as pessoas dizem que esta é uma matéria de consciência pessoal, e eu aceito isso, então só o referendo é que pode ceder, porque nós, quando votamos, não votamos na consciência pessoal dos deputados. Nós votamos na consciência política dos deputados. E esta matéria é também uma matéria política, porque é uma matéria de lei. Tudo o que é de lei é uma matéria política. Mas, portanto, é preciso distinguir a posição individual de cada um quanto à eutanásia da questão política e dos valores subjacentes à nossa ordem jurídica. Se é esta, a questão só pode ser uma, e é da orientação do partido. E o partido deve afirmar uma orientação, e os eleitores sabem qual é a orientação do partido. Se o partido não afirma uma orientação, porque considera que é uma matéria de consciência pessoal, então o que é correto é deixar que a questão substancial, ética, eutanásia sim ou não, seja decidida pelos eleitores e não pelo Estado, não pela Assembleia da República. Depois, a Assembleia da República legisla em conformidade, mas a decisão é tomada diretamente pela cidadania. Nós somos a favor do orçamento, do referendo. Nós somos a favor do referendo. E, aliás, votámos a favor do referendo. E a maioria do PSD também votou a favor do referendo. A liderança parlamentar do partido é que votou. Muito bem, vamos passar à União Europeia a pergunta é qual é que deve ser a relação de Portugal com a União Europeia, se devemos caminhar mais na direção de um maior federalismo ou de maior independência? Eu creio que não devemos caminhar no sentido de maior federalismo. E acho que esse caminho leva à destruição da União Europeia e levará à saída de mais Estados-membros. Leva a um conjunto de conflitos que acabarão por levar à fratura da União Europeia. Acho que é negativo. O Jean-Claude Juncker, que foi presidente da Comissão Europeia, antes da senhora Ursula von der Leyen, e que é um experimentado político europeu, disse numa entrevista ao Expresso algo que eu cito muitas vezes e que acho que é uma afirmação de referência que merece a maior salvação. Diz ele: eu, quando era jovem, era federalista e hoje não acredito nos Estados Unidos da Europa. A União Europeia não se pode construir contra os Estados-nação. Isto é sábio. É mesmo assim. A União Europeia, para ter sucesso, não é um império central. A União Europeia é uma união de Estados livres, de Estados soberanos, que têm a sua cultura, têm as suas especificidades e que se unem para serem mais fortes. A União faz a força. E se unem na sua diversidade. Aliás, o lema da Constituição Europeia, que ficou pelo caminho, era unidos na diversidade. E, portanto, nós não podemos querer menos do que isso, que era o lema de um projeto constitucional que ficou pelo caminho. Nós temos ainda que respeitar mais essa união na diversidade. E passam-se hoje fenómenos, a meu ver, muito graves e muito preocupantes quanto a isso. E, nomeadamente, com a Hungria e com a Polónia. Que eu receio que estejam a ser usados como cordeiros sacrificiais de uma tese de centralização europeia que é muito perversa. Se repararmos,
Sabemos como essas questões começaram com o Orbán. O Orbán, é preciso termos consciência, é um democrata, enfim, como jovem, teve um papel importantíssimo na queda da cortina de ferro na Hungria. Portanto, cimento heróico. Mas enfim, quando voltou ao poder, depois de um fracasso do governo socialista e criptocomunista, ele teve 2/3 da representação parlamentar. E isso permitiu-lhe fazer uma série de reformas sozinho, e isso levantou uma série de contestação interna que se comunicou também à esquerda europeia, e, portanto, ele foi posto debaixo de fogo. Mas não é de extrema-direita. Nunca foi de extrema-direita. Há um partido de extrema-direita, Jobbik, nazi, antissemita, perigoso, com 20%, e que está agora nesta frente da oposição contra ele. E aí ninguém se preocupa. Portanto, há aqui muito de jogo que é preciso ter. E depois, na Polónia, começou também movimentos que geraram um carregar do sobrolho em algumas instâncias de Bruxelas e da esquerda europeia. E então há uma pressão muito grande. Independentemente do debate, eu não tenho nada que se critique, que se debata, faça o que quiser. Agora, considerar que esses países não podem gerir a política interna e as suas leis de acordo com a vontade dos seus povos eram bastante longe demais e é perigoso para todos nós. Nós vimos, aliás, esta crise que aconteceu em junho passado por causa da agenda LGBT e da crítica. Bom, mas, enfim, nós todos vimos manifestações LGBT massivas em Budapeste. Portanto, há um debate na sociedade húngara que é democrático. Deixemos isso acontecer sem intimidar o governo, poder agir sobre o governo por questões que são ilegítimas. A Hungria é um país democrático, tem eleições, a Polónia é um país democrático, tem eleições. Acho muito bem, enfim, as famílias políticas, há grupos políticos, façam as pressões, criticam o que quiserem, mas isso irá além daquilo que é o debate democrático, que é perigoso. E na Polónia está a procurar-se levar longe demais o princípio do primado do direito europeu. Porque isso, nos termos em que está a ser aplicado, representa o risco de, no futuro, a respeito de qualquer matéria, invoca-se o primado do direito europeu a torto e a direito, e as autoridades democráticas de cada Estado-membro estão sujeitas aos dictados das instâncias europeias e do establishment de Bruxelas. Isto é inaceitável. Isto é inaceitável e só pode levar a tensões que acabam por partir isto tudo. E uma das razões do Brexit, que é um grande fracasso para a União Europeia, e é um grande dano, é uma ferida que continua a sangrar no corpo europeu, teve a ver com isso, teve a ver com a desconfiança dos britânicos, boa parte da opinião pública, relativamente a este excesso de apetite do establishment de Bruxelas. E, portanto, eu acho que isso é muito bonito. Ao contrário, Bruxelas deve aprender a conviver democraticamente com a liberdade democrática dos Estados-membros. É isto que eu recomendo. A Europa deve aprender a conviver abertamente, sem complexos, com a liberdade democrática dos Estados-membros. Isto é que é bom para a Europa. E nós devemos compreender que cada país escolhe o seu Parlamento, escolhe o seu governo, enfim, desde que não estejam em causa os princípios de funcionamento da democracia, funciona. Funciona assim. É assim. E, portanto, eu sou contra o excesso de competências na União Europeia. Acho que deve haver cooperação, deve haver integração de políticas através do diálogo entre os governos no Conselho, deve haver um maior envolvimento dos Parlamentos Nacionais na política europeia, uma maior interação entre os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu, de baixo para cima, não de cima para baixo, e uma maior consciência dos cidadãos na política europeia. Nós hoje pouco participamos na política europeia. É terrível. As pessoas estão completamente aliadas ao que se passa nas instâncias europeias.
E isso é que não pode ser, isso é que é um perigo para a Europa, porque isso é um governo que manda em nós e nós não tocamos na bola, nós não sabemos o que é que está a passar. Esse é que é um problema que tem que ser resolvido. Não são os problemas da Polónia, nem da Hungria, são lá os húngaros e os polacos por causa deles, são estes problemas que têm a ver com as nossas questões e que nós não sabemos como é que estão a ser tomadas as decisões que nos dizem respeito. Quando temos feito justamente o caminho inverso, ou seja, se agora podemos sentir-nos mais desligados da União Europeia, a verdade é que nós cada vez mais vamos progredindo, nós cidadãos europeus, naquilo que é o impacto direto que nós temos nas instituições europeias. Não é? É preciso lembrarmos, basicamente, que há duas décadas atrás eram os parlamentos nacionais que enviavam os eurodeputados. Portanto, sim, é uma coisa que em Portugal isso nós sempre fomos para eleições, talvez para nós aderirmos. Na primeira ainda foi assim. Na primeira ainda foi assim porque foi uma, digamos, foi provisória, não é? Portanto, nós aderimos, nós entramos em 86. Pronto, aí sim. E as primeiras eleições foram em 87. Pronto, e, portanto, de 86 a 87 foram... Mas sabe, olha, eu isso não acho mal. E cada vez mais o Parlamento Europeu tem vindo a ganhar poderes, não é? Portanto, o único poder que lhe falta é basicamente o poder de fazer leis, não é? Portanto, iniciativa legislativa. Bom, isso acho que seria um grande perigo. Eu sou ao contrário à iniciativa legislativa dos deputados, acho que está bem assim. Sim, mas pronto, mas é só o que falta, a nível de evolução do poder. 730 deputados, cada um se pudesse fazer leis, nós já temos leis que chegam. Mas eu não, por acaso, mas muito rapidamente. Eu creio que não seria mau, uma evolução das instituições europeias, que nós passássemos a ter um Senado e um Parlamento Europeu. É? E o Senado seria eleito diretamente como são os deputados. E o Parlamento Europeu voltaria a ser, como já foi, deputados eleitos pelos Parlamentos Nacionais. Isso teria a vantagem de que, entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais, as câmaras baixas, passaria a haver uma ligação muito estreita. E, portanto, aquilo que é a tarefa de acompanhamento dos Parlamentos Nacionais do trabalho do Parlamento Europeu passaria a fazer-se. Hoje é muito mal feito. Há uma grande distância. Por outro lado, hoje muitas vezes acontece que o Parlamento Europeu tem as maiorias nacionais ao contrário do que se passa no país, porque como as eleições europeias não coincidem com as eleições nacionais, e muitos povos usam as eleições europeias para mostrar cartões amarelos aos governos, e as eleições não se fizeram para mostrar cartões amarelos, fizeram-se para nomear representantes. Muitas vezes, por exemplo, existe um país que tem uma maioria socialista no governo, mas a maioria que está no Parlamento Europeu é conservadora. Foi eleita ao contrário. Ou vice-versa. Tem uma maioria conservadora no Parlamento Nacional e tem uma maioria socialista no Parlamento Europeu. Portanto, isso deixaria de acontecer, porque sempre que houvesse uma eleição nacional, a fração correspondente do Parlamento Europeu seria ajustada. Portanto, haveria uma coerência política entre o Parlamento Europeu e as bases dos Parlamentos Nacionais. Portanto, eu creio que isso seria um sistema que poderia melhorar bastante a democracia europeia. Mas o que nós devíamos era, por exemplo, nós andamos há décadas a bater-nos pelas interligações elétricas entre a rede elétrica portuguesa e da Península Ibérica e a europeia. Não conseguimos vencer esses votos. Não conseguimos vencer as resistências. Nós temos problemas fundamentais com a ligação ferroviária à Europa. Nós não conseguimos entrar... Por causa da vital ibérica. Sim, está bem, mas isso é um problema que se resolve. Nós temos que resolver isso. Isso para nós são problemas vitais para nós. E nós, portugueses, aqui não lutamos por essa parcela da agenda europeia que é fundamental. A agenda europeia é o que nos põe à mesa. Nós não conseguimos pôr nada à mesa. E estes temas são fundamentais. São fundamentais para o nosso bem-estar. São fundamentais para o nosso desenvolvimento. São fundamentais para não haver desperdícios na nossa produção elétrica e abusos que acontecem se nós estivermos ligados à Europa em matéria de rede elétrica. O excesso de produção que nós temos às vezes é vendido nos mercados do centro da Europa
em vez de parar ali nos Pirineus. E também podemos importar energia que vem de França, nomeadamente, e não apenas de Espanha. Portanto, o mercado funcionaria bastante melhor. Nós teríamos energia mais barata. E não conseguimos vencer essas resistências. Portanto, são este tipo de temas que nós precisávamos de pôr, e são esses que nós devemos... Mas, enfim, os deputados europeus não falam connosco, nem nós com eles. Fica complicado. Os partidos não os apresentam, não. É como se fossem embaixadores enviados para o estrangeiro. Não são enviados para o estrangeiro. São nossos representantes em instâncias de poder da maior importância. Sim, até porque eles também estão alocados em famílias políticas, não estão, os portugueses não estão todos juntos, os espanhóis todos juntos. O seu passado, nós ao fim de quase 40 anos... Rebrigaste, temos que passar já para a próxima pergunta, portanto, muito rapidamente, se quiser concluir. Ao fim de quase 40 anos de integração, ainda não fizemos o apoderamento da nossa qualidade de cidadãos europeus. Pronto, essa é uma questão pertinente, não é? Como eu costumo sempre dizer, há quem nasce cidadão europeu e houve quem se transformasse em cidadão europeu, no sentido de nascer antes ou depois de Maastricht. Ribeiro Castro, a última pergunta que nos traz aqui é, na sua opinião, na opinião do CDS, qual é que é a medida mais urgente a ser aplicada logo? Assim que se forme o governo, e portanto, nós aqui colocamos sempre na perspectiva de que o entrevistado ganha as eleições, portanto que há aqui uma maioria onde, neste caso, o CDS faça parte, integrando governo ou não integrando governo, ou fazendo pressão legislativa. Qual é que é a medida mais importante a ser aplicada, mais urgente? Olha, eu creio que duas. Uma, ou melhor, três. Uma no sistema fiscal, portanto, a redução dos impostos, nas linhas que constam do compromisso eleitoral do CDS, no IRC, no IRS, e também IRC bonificado para quem investe no interior. Alguns benefícios sociais, portanto, nomeadamente a Via Verde de Saúde e o Vale Farmácia, que são aspectos muito importantes do ponto de vista da saúde. E segundo, uma redefinição da política administrativa do Estado que reponha a rede distrital dos serviços desconcentrados nas capitais de distrito. Isto é preciso terminar com o abandono do interior. E é preciso fazer das cidades do interior uma prioridade da atenção do governo. Só para ver se eu não fico com má impressão, quase um regresso aos governadores civis? Sim, eu não chamo algo pelo caminho. Não lhe chamo necessariamente assim, não é? Uma vez que parece que essa palavra é proibida. Mas é o que está... Quer dizer, nós defendemos que se cumpra a Constituição. O que é que a nossa Constituição diz? Enquanto não houver regiões administrativas, mantém-se os distritos. E os governadores civis têm a tutela da rede desconcentrada dos serviços do Estado. O que é que o Estado fez? Desmantelou os distritos. E, portanto, o interior ficou ao abandono. Portanto, a regionalização foi transformada num trambolho e num fator de centralização. Porque, em muitas áreas, os serviços que estavam localizados em Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Porto Alegre, Beja, foram deslocados para cidades do litoral ou afastadas destas terras, particularmente Porto, Coimbra e Lisboa. Então, mas a regionalização não resolveria isso? Isto porque os restantes do CDS são contra, não é? Não, a regionalização enfim, foi pensada que resolvesse o problema. Mas basta olhar para a história e para a desertificação do interior para entender que funcionou ao contrário. Aliás, é fácil de perceber. O país estava organizado em 18 territórios, 18 distritos. E agora querem-se concentrá-lo em 5 territórios. Quem de 18 faz 5, centraliza, não descentraliza. Parece evidente. E não é só centralizar, litoraliza. Porque o norte do Tejo, as capitais destas 3 regiões do norte do Tejo, estão no litoral. Porto, Coimbra e Lisboa.
Portanto, essa é, portanto, o que se quer é consagrar o modelo que foi a desgraça do interior. E isso não pode ser. Nós somos contra isso. Nós somos a favor da subsidiariedade, da descentralização, da administração de proximidade. Nas questões da administração territorial põem-se normalmente dois problemas. Um é a proximidade ao cidadão, ao administrado. Nós isso somos a favor. O outro é o poder, a distribuição do poder. Nós isso somos muito desconfiados. E parece-nos que isto é um projeto que serve elites, interesses, que preocupam-se pouco com as populações do interior, que são aquelas que devem ser servidas em primeiro lugar. Nos últimos anos, a faixa interior do país perdeu 30% da população. É inaceitável. É um deserto. As pessoas são... Então, e por que não fazer uma regionalização conforme funcionam as regiões em França, por exemplo, que têm parlamentos próprios, têm governos quase próprios e que convergem justamente para uma região em específico? Não digo que tínhamos que fazer essas 5 regiões per si. Mas isso, nessa altura, isso pode ter uma evolução a partir daí. Até porque, no nosso desenho administrativo, os distritos não só eram uma circunscrição administrativa, onde havia o governo civil, mas como também eram uma autarquia local, onde havia uma junta distrital e a Assembleia Distrital. Portanto, o desenvolvimento do lado autárquico dos distritos pode acontecer, mas nesta altura o que é urgente é voltar a esses territórios. Devolver confiança e segurança a essas populações. Foram completamente abandonadas. Têm uma história de 20, 30 anos de abandono, que se vê no mapa pela estatística. Vê-se no mapa o que está a acontecer. Agora, disse, é preciso dar mais deputados porque essas pessoas não têm representação no Parlamento. Não é preciso dar mais deputados, é preciso dar mais gente. É preciso dar mais condições para as pessoas lá viverem. E viverem com confiança, viverem com segurança. E isso chega. Portanto, deixemos de fantasias. A verdade é que a história da regionalização é um fracasso. São 40 e tal anos de fracassos, e de avanços e recuos e de enganos. Uma até ao referendo. Depois o referendo recusou isso. 60% contra, 35% a favor. Eu votei a favor, mas perdi, acabou. E, portanto, isso gerou uma grande desconfiança. E em vez de se adequar o projeto ao referendo, não. Teimou-se, quis chatear. E, portanto, foram mais 20 anos perdidos. De sistemas, de comunidades urbanas, comunidades intermunicipais, de áreas metropolitanas, está tudo encravado. É preciso desencravar o sistema. E para desencravar o sistema é preciso parar de vez esse espantalho, que tornou-se um espantalho, que se chama regionalização. Definir princípios, regressar a uma rede que existe no terreno, mesmo que fosse para já apenas desconcentrado, isto é, sem descentralização. Os deputados eleitos pelos distritos têm capacidade suficiente para fazerem fiscalização democrática dos serviços concentrados do Estado, do governador civil e dos serviços concentrados do Estado, se depois for para evoluir para uma descentralização, separando, como se fez na Suécia. A Suécia tinha os condados e esses condados coincidiram com as regiões. Portanto, no mesmo território, há o condado, onde há um governador, e há uma região que se formou em 2019 e que exerce competências descentralizadas. Mas foi nos territórios tradicionais, a que os suecos estavam habituados e que fazem parte, digamos, do seu espaço de referência. Isso pode acontecer, mas para já é preciso devolver confiança às pessoas. As pessoas não acreditam. E eu, se vivesse na Guarda, também não acredito. Quer dizer, só um tolo é que acha, em Bragança, que em Bragança as pessoas acham que são governadas a partir do Porto e que isso é um progresso para ela. Claro que não é. Ou que na Guarda ou Castelo Branco é governada por Coimbra e que isso é um progresso. Claro que não é. O que as pessoas precisam é ter condições em Castelo Branco de serem atendidos na economia, no turismo, no ambiente, poderem ali tratar, como acontecia antigamente. E, portanto, com serviços concentrados do Estado. Depois, isso pode evoluir, deve evoluir, com descentralização, mas também não criando órgãos a mais. Se calhar, nós podemos chegar a um absurdo, quer dizer, não vamos criar parlamentos porque vamos criar parlamentos. Agora as pessoas também acham que as assembleias municipais são os parlamentos municipais. E agora toda a gente são deputados municipais. Qualquer dia também são deputados de freguesia. Isto também é uma fantasia. São órgãos administrativos, não são órgãos políticos, não merecem sequer essas denominações. São eleitos locais.
portanto, nós não podemos também encarecer e engordar o peso dos serviços do Estado. Temos que ir concluindo. E, portanto, o urgente é repor confiança e proximidade junto dos administrados. E depois se vê. Muito obrigado, José Castro. Carlota, não sei se tens alguma questão que queiras colocar muito rapidamente. Não, queria só agradecer também. Obrigado. Portanto, muito obrigado, Carlota. Muito obrigado, Cláudio. É isso, nós é que Foi um prazer agradecemos. conhecer a Carlota e um prazer ver o Cláudio. Igualmente. Obrigado. Esta já deve ser a sua 9ª ou 10ª participação no podcast Conversa, portanto, enfim, super residente, portanto, do lugar da dispensa já tem direito à sala, também. Portanto, é assim que os podcasters residentes aqui no podcast Conversa são tratados. Portanto, José Ribeiro Castro, Carlota, muito obrigado por ter estado aqui. José Ribeiro Castro, obrigado. Boa sorte para a campanha para todos. São os votos que quer o Polititank, quer o podcast Conversa desejam, portanto, a população que vote, as pessoas que escolham e que depois, para além de escolherem, que daí para a frente celebrem o contrato social e escrutinem os seus eleitos. Portanto, vejam quem é que votaram, mesmo que não possamos fazer esta reforma, que já aqui foi falado no início do episódio, que elas próprias procurem fazer esta reforma no sentido de reformarem-se elas próprias e fiscalizarem elas mesmas os seus deputados, pelo menos aqueles que foram eleitos pelos seus círculos eleitorais, mesmo que não sejam dos seus partidos, pelo menos devem um pedido de satisfações, porque, para todos os efeitos, o voto é secreto. Fica aqui a dica. Portanto, o voto antecipado parece que se calhar não é. Não, o voto antecipado é secreto, continua a ser secreto, porque o boletim branco é lá colocado, não tem nome, portanto, isso é secreto. Ninguém abre. Atenção, quando o voto foi depositado, no dia seguinte, na eleição seguinte, no dia 30, ninguém vai abrir aquele envelope vai lá para o meio, depois é aberto quando a urna é despejada. Eu já estive nessas eleições, portanto, é assim que é o procedimento. Pelo menos o regulamento manda assim. Portanto, eu despeço-me com aquela amizade de sempre. Se estás no gabinete de crise, já sabes, pensa muito e até lá, boas crises. Se estás no podcast Conversa, como eu costumo dizer e tu sabes então mais de cor, até lá tem boas conversas. E já agora, dia 30 de janeiro, vota. Um abraço. Um abraço.